Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma live? Hoje nós vamos falar sobre o risco de suicídio no envelhecimento. Vou verificar aqui se as minhas colegas estão prontas. Oi, ai Ale! Oi Henrique, tudo bem? Nossa, bom ter vocês aqui. Vou chamar as nossas convidadas especiais de hoje. A psicóloga Marcela e a maravilhosa Júlia, uma psiquiatra que vai entrar no login da Neurosono. Neurosono. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho. E eu tô aqui para anotar suas perguntas. Oi, Paulo, tudo bem? Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente. Aproveitem essa oportunidade de perguntar, de conversar com a psiquiatra Júlia e também com a nossa neuropsicóloga Marcela. Ambas têm muita experiência nessa questão de trabalhar com envelhecimento, né, de trabalhar com pessoas que estão já numa fase mais avançada e que têm mudanças importantes, né, na vida. Ok, Paulo, tudo bem, Paulo? Bom ter você aqui. Paulo, nosso colega do Neurofeedback, nossa grande profissional. É incrível que ele está acompanhando a gente a entrar ao vivo com a Neurosono. Oi, César, tudo bem? Essa parte do início, sim, até que todo mundo entre, a gente inicie, sempre dá uma demoradinha, né? Mas a gente está aqui hoje para falar para vocês sobre o risco, né, de suicídio no envelhecimento. Será que o risco de suicídio é aumentado? Será que tem sinais que a gente deva nos preocupar? E a gente discutiu na última live, né, sobre a questão de transtornos psiquiátricos que aumentem o risco de suicídio. Então, hoje a ideia é a gente pensar se para os idosos, se os mesmos sinais, se são sinais diferentes, coisas que a gente tem que observar nesse público. Neurosono, vamos ver. Entrar ao vivo. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de entrar aqui. Oi, César, tudo bem? O César, querido, tá sempre aí com a gente. Vamos ver quem entrou. Olá, Oi, Júlia, tudo bem? tudo jóia? A gente estava aqui só aguardando ansiosamente por você. E também a querida Marcela, que já entrou e em breve vai estar aqui acompanhando a gente. Combinado. Só aí, Marcela. Marcela pediu para entrar. Oi, Paula, tudo bem? Aceitar a Marcela. Oi, Julie, oi. Legal, legal. Então estamos nós três aqui, uma live feminina hoje. Sucesso. Ui, eu botei aqui no suporte, quase que meu celular caiu. Pronto, pronto, pronto. Então, meninas, essa é uma temática, né, que muito toca a gente, porque todo mundo tem, né, uma pessoa já, um idosinho, vamos dizer assim, que é o nosso ente querido, é o nosso amigo, ou um profissional que a gente admira muito e que, por bênção da vida, né, tá envelhecendo, porque todo mundo vai envelhecer. Só que será que há sinais, né, no envelhecimento talvez não saudável, ou mesmo no envelhecimento saudável, que possam aumentar o risco de suicídio? Né? Então, esse acho um dos pontos que a gente quer trabalhar. E aí, eu quero pedir para a Júlia, né, refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Assim, será que existe alguma coisa que a psicogeriatria possa, né, dizer para a gente sobre esse fenômeno, vamos dizer assim, que seria o envelhecimento e o risco de suicídio? Vamos lá, antes de responder essa pergunta aí muito boa, vou me apresentar. Antes de responder, isso se apresenta, porque eu já vou falando pelos cotovelos.
Então tá, Vai lá. primeiro agradecer aí o convite, viu, Júlia e Marcela, uma honra estar aqui com vocês. Então eu sou a Júlia Grossa, sou psiquiatra e sou psicogeriatra também, fiz a formação da psicogeriatria, né, uma subespecialidade aí na Unifesp, né? Hoje eu trabalho na Neurosono e trabalho também num centro de pesquisa, né, BR Trials, que trabalha com o desenvolvimento aí de descoberta de novas moléculas aí. Um pouco da sua pergunta, eu acho que o que chama bastante a nossa atenção é que a depressão no idoso, né, elas têm características que são muito diferentes, né? Quando a gente estuda depressão, os critérios diagnósticos são os mesmos, né? Porém, o que o paciente ele apresenta é totalmente diferente, né? Então, é muito comum o idoso não ter aquele humor tão deprimido, tão melancólico. A gente encontra mais um humor mais irritado, a gente tem mais manifestações de que o apetite está ruim, o apetite está reduzido, né? É um idoso que ele fica mais isolado, né? Evitando o contato com os familiares, com os amigos. A gente tem aquele paciente que começa a ter várias dores, né? Dor em vários lugares, né? Vários incômodos. Então, a gente tem que sempre ter atenção nessas características para chamar a nossa atenção do que o idoso está passando por talvez uma depressão. E eu falo mais desses sintomas porque a gente sabe que a depressão ela é a maior causa, né, entre as doenças psiquiátricas relacionadas ao suicídio, né? Mas a gente tem que lembrar que tem outras também, né? A ansiedade também não é tão esperado em outras faixas etárias. No idoso a gente sabe que é uma relação bem importante da ansiedade. Então, os sinais de uma ansiedade também a gente tem que sempre ficar alerta para conseguir ajudar, né? Ô, Júlia, então você está dizendo assim que temos o desenvolvimento, né, o envelhecimento natural, mas temos aquele idoso que de repente começou a ficar mais irritado, com muitas dores, trazendo reclamações, sei lá, alimentares, reclamações físicas, que isso pode ser um sinal de depressão ou ansiedade, e que esses dois transtornos, eles aumentam o risco de suicídio no idoso, é isso? Sim, perfeito. A gente sabe que o suicídio ele tem vários fatores, né, envolvidos, né, multifatorial, mas a gente sabe que a correlação com algum transtorno psiquiátrico, principalmente a ansiedade, a depressão ainda mais, e também o transtorno afetivo bipolar, é mais um fator de risco com peso maior, né? Então, ter atenção a isso é uma forma da gente prevenir, né? Porque dando mais atenção, a gente consegue oferecer um tratamento mais adequado e prevenir, né? E Marcela, dentre, né, o ponto de vista, vamos dizer assim, psicológico desse envelhecimento não tão saudável, né, que seria o idoso com depressão, com ansiedade, tem algum sinal mais neuropsicológico, vamos dizer, que a gente pode observar? Oi, Ju, boa tarde, Júlia. Prazer estar aqui de novo. Obrigada, Júlia e Julie, pelo convite. Juju, hoje é a live da Juju. Jujumar. E aí, falando dos sintomas ainda, Júlia, eu vou falar muito do que eu observo, né? E coincidentemente, eu acabei de sair agora de um atendimento de um idoso, e ela vai viajar, vou dar um exemplo muito do dia a dia, e ela vai viajar com a sobrinha. E ela me disse assim, eu não sei se eu fico pensando, eu não sei se eu sou uma boa companhia para ir com ela. Aí eu disse, mas ela não te convidou? Ela falou, convidou. Aí eu disse, então, é porque você é uma boa companhia. Aí ela ficou pensando, mas eu sempre penso nisso, ela disse. Eu falei, mas você pediu para ir com ela? Ela disse, não, foi ela que me convidou. Eu disse, logo, você é uma boa companhia. Então, além desses sintomas super importantes que a Júlia falou, né, de diminuição, ou aumento, né, de sono,
de comida, né? Algumas coisas, eu acho que a gente tem que estar com o ouvido sempre muito aberto, né? E os olhos sempre muito abertos também para os nossos idosos, né? Então, às vezes, não quer tomar banho, né? Ah, hoje eu não vou tomar banho. Isso, o que que mostra isso? Mostra que está começando um descuido, que também é um ponto de depressão, né? Às vezes fala, ah, não quero mais viajar porque eu acho que eu já viajei tudo que eu tinha para viajar na vida. O que que demonstra isso? Né? Ah, um cansaço, uma desistência, né? Então tem começa a dar as coisas embora, né? Então a gente tem que ficar atento nisso também. Quando a gente fala de neuropsi, Ju, é super importante, antes da gente falar que o idoso tem, a gente chama de demência, né? Falar que ele está com comprometimento cognitivo, com Alzheimer, entender se não é um quadro de depressão, né? Então, tem que ter muito cuidado, muito carinho para avaliar um idoso, para a gente perceber se essa falta de atenção, se esse problema de memória não é uma depressão, ao invés de já falar que é algum comprometimento cognitivo. Não sei se eu respondi. Sim, eu acho que assim, claro, eu fico pensando nas perguntas que foram enviadas pelas pessoas e em coisas que eu acho que seria interessante, né? Acho que nesse momento é que eu quero falar um pouquinho mais sobre demência e depressão, essas diferenças, mas ainda só para finalizar essa pergunta, Marcela, das questões neuropsicológicas, assim, no dia a dia, além desses sinais de autocuidado, tem algum sinal mais de funcionamento cognitivo que você pensa que possa ser algo de alerta que a gente tem que prestar atenção? A Júlia está balançando a cabeça, não sei se ela quer. Vamos juntas, Júlia. Responder. Não, Marcelo, por favor. Te complemento. Então, Ju, eu acho, principalmente relacionado à atenção e memória, a gente tem que ficar de olho, a capacidade do idoso de ir a algum lugar e voltar, algumas, eu não sei se você quer que a gente fale de algo muito específico, assim, acho que eu tô meio, não sei se eu tô respondendo. Não, eu acho que mais assim, por exemplo, eu tô em casa e eu tenho um parente, vamos supor, e aí será que está tudo bem em termos de envelhecimento saudável ou será que alguma coisa é um sinal de alerta? Então, por exemplo, você falou assim, atenção e memória, talvez a pessoa está mais distraída. Então, será que isso é um sinal que eu tenho que olhar com mais cuidado para o meu idoso? É isso que eu estou pensando em dicas práticas para as pessoas que não são da área olharem para a pessoa que está em casa, junto com elas. Né? Uma dica que eu sempre dou para todos os idosos, para as famílias assistiu televisão, ó que dica fácil. Terminou, conversa sobre o que assistiu. Olha que simples. Viu lá a novela, qualquer coisa que assistiu na televisão. Terminou, fala, porque eu vi uma receita no programa X de manhã. É mesmo? E como é essa receita? Né? A gente já está vendo aí como é que está a memória, né? Júlia, quer complementar com uma dica aí? Vou tentar relacionar aí a pergunta da Júlia e um pouco o que você falou. Que eu acho que a depressão, né, ela, no idoso principalmente, ela vem com alterações dessas funções cognitivas, né? Então, como você comentou, da atenção, da memória, né? E que isso está relacionado muitas vezes à depressão, mas que pode estar relacionado a uma síndrome demencial, e que isso é muito diferente do envelhecimento, né? Porque no nosso envelhecimento é comum a gente ter alterações, né, cognitivas que são fisiológicas, que são inerentes, né? Mas que isso também é diferente das alterações cognitivas da demência, que são diferentes das alterações cognitivas da depressão. Na depressão, a gente sabe que, né, igual a Marcela falou, a atenção ela fica, né, pior, então às vezes fazer duas atividades ao mesmo tempo, né, fazer uma atenção para uma atividade, fazer para outra, né, ter uma atenção para, né, para aquela determinada atividade, então se distrai com mais facilidade. Né? A gente também tem na depressão é comum a gente ter
que a gente chama da alteração na velocidade de processamento, né? Então, no dia a dia, às vezes a gente vai fazer uma explicação para aquele idoso e aí essa explicação ela vai puxando várias outras questões, né? Então, por exemplo, eu vou ao supermercado, depois do meu supermercado, eu vou à faculdade, depois da faculdade, e aí, às vezes, quando você vai explicar isso, né, para sua avó, sua bisavó, sua mãe, ela tem uma dificuldade de captar esse tanto de informação, porque a velocidade dela processar isso está um pouco mais lentificada, né? Então, isso são as alterações que ocorrem na depressão, né? Mas no envelhecimento do idoso, a gente sabe que tem algumas, né, alterações que elas vão acontecer mesmo, né? Mas, igual, achei essa dica da Marcela valiosíssima e vou adotar na minha prática aí, de que, assim, memória, somente a memória do que aconteceu, né, a curto prazo, não é uma alteração que a gente espera no envelhecimento, né, e que pode acontecer na demência, que pode acontecer na depressão. Então, essa é uma coisa que a gente, que acho que já liga um sinal de alarmezinho, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, a atenção, né, aquilo que eu falei logo no início da atenção de dividir em várias tarefas, já é esperado no envelhecimento normal do idoso, né? Tá, meninas. Então, assim, existe talvez algumas alterações que a gente observa que são naturais e esperadas no idoso, e que isso não é talvez um sinal de alerta para a qualidade de saúde mental e qualidade de vida, né? Nossa, são tantas perguntas que eu pensei agora, mas uma delas que eu acho que já vai abrir leque para outras e a gente volta nas outras perguntas, porque eu queria falar mais a diferença entre a depressão, a demência, essas coisas estão mais relacionadas, mas pensando no idoso, vamos dizer, saudável, que é o processo natural do envelhecimento. Uma pergunta, eu acho que a Júlia talvez vai ter uma estimativa disso. É esperado, assim, não esperado, desculpa, não é essa palavra, mas na literatura ou na psiquiatria tem uma perspectiva aumentada de suicídio só porque a pessoa está envelhecendo? Olha, você acha que isso pode acontecer? Eu acho que, assim, o suicídio, ele tem vários fatores, né? Que são fatores de risco. Alguns desses fatores de risco a gente encontra com maior prevalência e com mais, né, impacto na população idosa, né? E, assim, um dado da literatura, né, é que as taxas de suicídio elas estão aumentando nos idosos, né? Então, isso é uma coisa que tem preocupado, e, inclusive, essa preocupação está causando maiores estudos, né? Então, se a gente pensar que, por exemplo, o suicídio, a gente tem como, por exemplo, um fator de risco o isolamento social, né? E o isolamento social, ele está mais presente na população idosa, né? A gente sabe que comorbidade, né? Pressão alta, diabetes, câncer, todas essas comorbidades, né, físicas, elas também são fatores de risco. E elas têm uma maior prevalência na população idosa. Luto, né, um tema tão importante aí, ele é um fator de risco. Então, com o avançar da idade, fica mais frequente vivenciar o luto, né? Então, eu acho que, pensando nesses vários fatores, eu acho que a gente consegue ver que muitos deles acontecem mais na população idosa do que na população adulta, né? Então, mesmo um idoso que não tenha um quadro de depressão diagnosticado ou não, ou um quadro de ansiedade, ou um quadro demencial, ainda assim, o isolamento é um fator de risco para suicídio, mesmo que seja um idoso saudável, é isso? Sim. A gente sabe que, sim, muito importante. Sim, dos fatores de risco, né? Então, a gente acaba que as doenças psiquiátricas, elas têm um peso, né? E a gente sabe que das tentativas de suicídio, né, que já aconteceram, isso na população geral, incluindo a população idosa, 90% tem alguma
alguma doença psiquiátrica, né, sendo a mais comum a depressão, seguida aí na população idosa, né, da depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Então, a gente está falando de um peso maior, mas os outros fatores, com certeza, também temos que levar em consideração. Uhum, uhum. Legal. Então, para quem está entrando agora, pessoal, a gente está falando sobre o risco de suicídio na população idosa, né? A Júlia destacou um pouco questões de quadros psiquiátricos, de alguns transtornos que podem facilitar, assim, não é facilitar, é aumentar o risco de suicídio na população idosa. E mesmo na população idosa sem nenhum transtorno, a gente entende que o isolamento social pode ser um fator de risco, né? E Marcela, você, assim, no seu atendimento psicológico, nossa, você é uma ótima psicóloga, né? Não é à toa que super fico te solicitando para trabalhar aqui comigo e a gente faz uma parceria maravilhosa, né? Mas para além dos aspectos neuropsicológicos que a gente conversou, pensando no aspecto psicológico, né, do idoso, aí você está falando da sua paciente, que tinha uma dúvida se era boa companhia, tem outras coisas, assim, que a gente deve pensar em relação ao nosso familiar, que a gente possa apoiar, mesmo que seja um idoso, né, sem nenhum transtorno, para diminuir qualquer coisa, né, que possa aumentar o risco de suicídio? Ju, a escuta, né? O idoso tem muita demanda de fala, né? Então a escuta aí é super importante. Uhum. Mas assim, uma coisa que eu queria dizer também, que essa depressão aí no envelhecimento, ele tem muito a ver com perdas também, né? Vou dar outro exemplo. Não sei se todo mundo que está aqui assistiu um filme que chama Sonho de Liberdade, que é um filme muito antigo, muito antigo. Não sei se vocês assistiram, eu vou dar spoiler do filme, porque é antigo, todo mundo deve ter assistido, então eu vou contar. Então, é uma história de dois amigos que estão presos e tal, mas tem um personagem, né, nesse filme. Você assistiu, Júlia? A Ju não assistiu. Não Você assistiu esse filme? E acho que é um não. exemplo muito bom para a gente falar dessas perdas aí que o idoso tem, né? Tem uma pessoa que cometeu um crime e ele ficou lá não sei quantos anos preso, 40, 30 anos preso, trabalhando lá na biblioteca. E aí, ele foi solto, ele cumpriu a pena dele e ele foi solto. E aí ele se matou. Por quê? Porque ele passou a vida inteira dele na biblioteca do presídio. Ele só sabia fazer aquilo. Ele não sabia o que fazer quando ele saiu de lá. É um exemplo extremista? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: a pessoa lá tem uma vida a gente não observou nada de depressão, e aí casou, teve filhos, os filhos cresceram, foram embora, aí ele se aposenta, e aí ele não vai mais, sei lá, pescar em alto mar. São as perdas que acontecem. Então, a gente tem que cuidar muito bem desses processos para não ter aí um idoso com esse isolamento social maior, com depressão, com risco de suicídio. Concorda, Júlia? Júlia, é muita responsabilidade fazer uma live com vocês. Eu acho que é um ponto importante esse, porque eu acho que perpassa um pouco por aquilo da pessoa se sentir incapaz, né? Ela se perde um pouco das situações que geram, né, uma alegria, uma satisfação, né? E que a gente vê, por exemplo, também, né, aposentadoria. A pessoa trabalhou a vida inteira, está super feliz com o trabalho e aposenta. E aí, o que eu vou fazer da vida? Né? Eu não, E às vezes nem é tão idoso, né? Sim. Perfeito. Né? Então, essa questão da funcionalidade, né, que eu acho que permeia o envelhecimento e de ressignificar a nossa vida, porque muita gente fala assim, eu trabalho a vida inteira e eu quero, tipo, parar um pouco. Só que quando a pessoa para, ela pode perder também um pouco da sua identidade, da sua funcionalidade, e isso impactar muito esse processo e aumentar o risco de suicídio. Acho que esse é um ponto bem importante.
Meninas, temos uma pergunta ao vivo agora da Paula. E é super interessante, tá? Eu acho que vocês duas podem dar opinião sobre ela. Ela perguntou o seguinte: a minha avó tem 94 anos e tem uma memória incrível, é super lúcida, orientada. No entanto, o corpo não responde mais tão velozmente quanto a cabeça. E isso a deixa entristecida. O que fazer para ajudar? Bem, eu não sei se isso ajuda, mas o meu corpo às vezes me deixa meio capenga e realmente isso afeta muito o meu humor. Por exemplo, se eu estou muito com dores nas costas, enfim, aí a gente vê isso no paciente adulto, né? Que dores, essa relação com o corpo afeta muito o nosso emocional. E pensando nessa idosa, né? O que a gente faz? Júlia. Olha, eu acho que... Tá, vou começar, mas você me complementa, por favor. Que eu acho que é uma pergunta muito boa, pertinente, né? Que eu acho que talvez a gente se depare com isso com um pouco de frequência, né? Que são os adultos longevos, né? A expectativa de vida está aumentando, né? Então, uma situação que tem que chamar nossa atenção, né? Durante muito tempo, né, achava-se que não existia nenhuma entre doenças físicas e doenças, sintomas psicológicos, né? Vamos botar aí sintomas, não só doenças, né? E a gente sabe que hoje existe uma relação muito grande, né? Então existe uma relação muito grande de sintomas emocionais com uma pressão alta não tratada, uma diabetes não tratada, uma dor, né, não tratada. Então, eu acho que tratar essas comorbidades é tratar esses sintomas emocionais, Ô, Júlia, eu não sei se para você está falhando um pouquinho. Está falhando para você também, Marcelo? Tá. É dar um bem-estar para a pessoa, né? Então, eu acho que é de grande valia tratar isso tudo, né? E... Júlia, eu não sei se você está ouvindo a gente. Falhou um pouquinho, a sua voz desapareceu agora. Ela travou. Mas se você quiser ir respondendo, então, Marcela, enquanto a gente aguarda a Júlia voltar, o que a gente pode trabalhar com esse idoso que está em idade mais avançada? Então, Ju, eu penso assim, se o cérebro está muito... Se a proporção corpo e cérebro não está ideal, a gente tem que pensar em outras atividades para ela não se sentir... Voltou, Júlia? Não, eu acho que... deu uma travadinha. Então, assim, pensar em outras atividades, entender bem o que ela quer fazer, né? Minha cabeça está muito boa, mas o meu corpo não responde. O que ela quer fazer? O que ela deseja fazer de fato? E montar aí um programinha, né? Para que ela veja que ela ainda tem muita coisa que ela consegue fazer, né? E entender bem esse processo dela. A Júlia caiu. Ela caiu. Caiu. Eu vou chamar ela de volta. Tá. Não, pode continuar falando, Marcelo. O meu apoio aqui do celular, eu tenho que tirar ele, enfim. Mas pode continuar falando. A gente tem uma observação aqui da Maris, que eu achei sensacional, que é: a sogra da minha tia, aos 106 anos, fez a lista de convidados para a festa. Não esqueceu e não repetiu nenhum dos 90 convidados. Olha que maravilha. Uau, é minha meta, Maris. Olha só. É Maristela Álvares. É minha meta. Ô, Ju, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho de reserva cognitiva, né? Porque quem está aqui Sim, vamos. Mas eu queria dar uma opinião também sobre a pergunta da Paula, né? Que era da idosa de 94 anos, né?
em termos de, né, o que fazer. Eu acho, assim, que isso que a Marcela falou sobre pensar no que ela quer fazer é super importante, né? Mas talvez, claro, não precisa ser um trabalho especializado de psicólogo, vamos dizer assim, mas a gente ajudá-la a entender que uma nova perspectiva de funcionamento, vamos dizer assim, talvez eu não consiga fazer coisas tão rápido, coisas com tanta energia, mas quanto mais ela continua fazendo, mais o corpo dela vence etapas e faz. Assim, claro, a gente vê isso muito extremo, mas tem pessoas com 80 anos que fazem maratona ainda, né? Que são pessoas que já faziam antes e continuaram fazendo. Então, quanto mais a gente parar, pensar que, porque eu já estou com a idade avançada, eu não posso fazer mais as coisas, mais o corpo para mesmo. Então, uma questão, né, da relação com o corpo é realmente ela procurar atividades que movimentem esse corpo, que trabalhem essa musculatura, vamos dizer, e existe até musculação específica para idosos, né, que na literatura, que aí a gente entra nesse aspecto da reserva cognitiva, eu estava lendo recentemente um artigo sobre o eixo músculo-cérebro, o quanto você trabalhar o músculo, ele é importante para o envio de proteínas específicas que são produzidas no músculo para o cérebro, tá? E a gente já está muito falado aí desse sistema intestino-cérebro, que ainda é novidade, mas todo mundo já sabe que existe. Agora, esse músculo-cérebro foi um artigo aí de 2022 e é muito bacana. Então, pensar assim, ok, não é a mesma velocidade quando jovem, não é. Mas que o corpo físico ainda pode ser trabalhado para manter o funcionamento global, né? E aí, né, a musculação e reserva cognitiva era exatamente o que a Marcela queria falar para a gente, né? Sobre o que a gente pode fazer, talvez hoje, para o nosso futuro, né? Ou observar o idoso que já tem a reserva cognitiva e ajudá-lo para ele não perder, né? Então vai lá, Marcelo, traz esse tema aí que é super importante. Eu acho que a Júlia já está. Já entrou? Eu acho que quando a gente fala de reserva... aceitando ela. Tá, quando a gente fala de... Quer esperar ela entrar, ela dá a definição psiquiátrica. Tá. Eu acho que quando a gente fala de reserva cognitiva, a gente está sempre falando em recrutar novas estruturas aí para a gente, né? Fazer coisas novas e ir acumulando. Quando eu estou com um idoso, como é que eu explico para ele, né? De reabilitação? Eu falo assim, reserva cognitiva, pensa num pote, né? E aí, quando a gente vai envelhecendo, tem um furinho que vai escapando. Se a gente não tem reserva cognitiva, se a gente não deixa lá o cérebro ativo, o nosso buraco é maior e ele vai escorrer mais rápido. Então, nossa meta é deixar o nosso potinho do jeito que ele está, né? A gente não consegue encher muito, mas a gente precisa deixar do jeito que ele está. E como é que a gente faz isso? Não só recrutando coisas novas. Então, assim, quando a gente... eu gosto de trabalhar... Eu gosto de música também, porque sempre traz uma memória aí pro idoso. Então, às vezes, trabalhar com música também é muito legal. Então, tocar um instrumento musical é bacana. E a gente não está falando só de conhecimento. Eu acho que é uma coisa que você falou que é muito interessante, que é da atividade física. Hoje em dia a gente tem muita atividade, né, voltada para o idoso, para a terceira idade, mas a gente está falando de alimentação também, né? Agora eu vou comer de tudo. Não, cuidar da alimentação é super importante. Acho que a Júlia está com... Ou ainda, né? Tá com dificuldade de entrar, E falando nessa questão da alimentação, né, Marcela, às vezes é uma pessoa que, sei lá, comia muita fritura quando jovem, ou tinha um hábito alimentar não tão saudável, e acha que porque, agora eu já tô com 70 anos, 80 anos, não adianta eu mudar, porque já tô velhinha mesmo, ou velhinho mesmo. E não é verdade, tá? Olá, pessoal, tem alguns colegas aqui
do condomínio, muito, muito bom estar com vocês. Mas terminando a minha frase, né? Não é porque você vai tentar uma mudança de hábito numa idade que não adianta, vamos dizer, não adianta mais, né? Qualquer momento é um momento de mudança, né? A neuroplasticidade a gente já sabe que ela continua atuando enquanto a gente é vivo, né? E falando nessa questão da música e das novas aprendizagens, Marcela, eu sempre falo isso para todo mundo, né? Mas vou falar para vocês aqui na live um exemplo que acontece na minha família. O meu pai, ele se aposentou e aí ele andava de barco, fazia essas coisas, mas durou um ano, né? Essa questão do curtir a aposentadoria. E aí depois o que fazer? E aí ele aprendeu a tocar violão, que ele nunca tinha aprendido. Então, depois de aposentado, ele aprendeu a tocar violão. E aí ele gostou tanto que conseguiu uma pessoa, enfim, para ensinar ele a fazer a viola. E ele virou luthier. E aí hoje ele tem uma atividade que dá um sentido para ele, que dá um significado. Não existem muitos luthiers no Brasil que faz uma viola artesanal. Então é algo que nutre essa neuroplasticidade. Ele faz com muita perfeição. E a minha mãe recentemente começou a aula de bordado. Ela disse, agora eu até lembrei que quando eu era adolescente eu fazia alguns bordados. Ela nem lembrava mais que ela já bordava e agora ela voltou a bordar. Então nunca é tarde para aprender uma coisa nova. E isso é muito importante para que a gente possa manter a tal da reserva cognitiva. A Paula falou que a visão dela está ruim e ela fica muito chateada com isso. Puxa, Paula, a visão é uma coisa que não tem muito jeito de preservar. Quando eu fui no médico esses dias, né, no oftalmo, e aí eu reclamei que tem um pontinho, assim, ele diz assim, isso são moscas flutuantes, depois dos 40 começa a aparecer mesmo, isso quer dizer que o seu olho está envelhecendo. Então, a visão, ela realmente, né, eu acho que a Júlia aí, como médica, pode dar uma opinião pra gente sobre essa questão do corpo, né? Que a gente estava falando do corpo quando você caiu. Uma parte do que você falou, Júlia, a gente não conseguiu acompanhar. Se você quiser retomar algum aspecto e já colar no que a gente estava falando agora de reserva cognitiva. Eu ia fazer exatamente a introdução desse conceito de reserva cognitiva, mas com certeza vocês já abordaram isso da melhor forma possível. E eu acho que um outro conceito também é a questão do conceito de resiliência, né? A resiliência mental hoje muito estudada, né? Porque ela é o resultado de uma questão neurológica e comportamental, né? Então a gente tem que ajudar, né, os nossos idosos a recuperar, a manter e melhorar, né? Então é um desafio bem grande. Com relação ao comentário da Paula, né, realmente com o envelhecimento, a questão da visão e da audição são coisas que impactam muito, né? Porque impactam no dia a dia, né? Impactam na funcionalidade do dia a dia, impactam na comunicação do dia a dia. Então, são realmente questões de grande impacto, de grande valia, e correr atrás disso aí para tentar dar a melhor qualidade de vida, né? E, gente, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre algo que eu li hoje, tá? Então, na verdade, eu li no Instagram de alguém que estava referenciando um artigo. Eu não li o artigo completo e acho que é até uma coisa interessante para a gente buscar. Mas não sei se a Júlia já ouviu falar, que entra na questão dos quadros demenciais, de que os idosos que pegaram Covid, um ano após ter tido Covid, aumenta de 50% a 80% a chance de abrir um quadro demencial. Mais especificamente, eles falavam Alzheimer. Eu não sei se é só Alzheimer, porque eu não li o artigo. Você já ouviu falar alguma coisa disso? Pensando aí, né, no que a Marcela estava trazendo de reserva cognitiva. Então, como que a gente pode trabalhar antes disso acontecer? Isso bem logo no início da pandemia, né? A gente tem até um estudo de coorte que foi feito nos Estados Unidos, meses de pandemia.
né? Então, eles, explicando aí, eles avaliaram aí vários desfechos, né, neuropsiquiátricos aí, 6 meses depois de pessoas, né, não só idosos, adultos, que pegaram Covid, né? Então, eles acompanharam por 6 meses essa relação. E realmente, de forma geral, todos os desfechos foram muito desfavoráveis, né? E esse estudo ele tem um número de pacientes bem grande, né? Foram 230 mil pacientes que eles acompanharam, né? Então, eu lembro que isso foi um dos primeiros estudos que soltaram os resultados, né? Realmente, o Covid, por ser uma doença muito inflamatória, né? Ela acabou aumentando o risco de uma síndrome demencial, né? Principalmente nos pacientes que ficaram, né, hospitalizados, né, com Covid grave, que desenvolveram delírio, né? Que delírio é aquilo que às vezes a gente tem uma flutuação, né, da cognição, de ficar hora mais agitado, hora mais apático, né? Às vezes tem alucinações. Então, realmente aconteceu isso e eu sei que está sendo muito bem acompanhado, que foi um dado que eles estão averiguando aí desde o início. E aí, pensando nessa questão, né, que a Marcela estava trazendo, da reserva cognitiva, então, assim, eu sou um idoso, eu tive Covid, o que eu posso... E pensando que essa palavra ninguém aqui está fazendo, vamos dizer assim, marketing ou chavão, né? Mas a questão do neuroinflamatório, ela é real, né? Então, existe doenças que são neuroinflamatórias, alimentos talvez que sejam neuroinflamatórios. Então, pensando na prevenção, né, da reserva, talvez até na reserva emocional, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do neuroinflamatório, o que fazer para melhorar e para prevenir, né? Então, a Júlia do ponto de vista psiquiátrico e a Marcela talvez trazendo um pouquinho do ponto de vista cognitivo, né? Da neuroinflamação, enfim. Eu acho que o tratamento de qualquer doença em qualquer população, ela tem que ser multidisciplinar e tem que ter várias vertentes do tratamento, né? Eu falo isso com os pacientes, são vários pilares do tratamento, né? E esses pilares, eles têm que andarem juntos, né? E acho que no idoso a gente tem que ter mais esse cuidado ainda, né? Porque daí talvez esses pilares, eles aumentam, né? Então, a gente tem que conseguir abordar todas as questões, né? Então, uma questão super importante é tratar as comorbidades, né? Fazer atividade física, né? O tratamento medicamentoso com o psiquiatra, muitas vezes, ele é de grande importância, ele é de grande valia, então tem que fazer esse acompanhamento. E é um acompanhamento que, às vezes, é muito delicado, porque a gente sabe que os remédios, muitas vezes, dão muitos efeitos colaterais que acabam mais prejudicando do que ajudando. Então, mas quando indicado, a gente tem que fazer, né? Porque a gente também não pode deixar de tratar, né? Obviamente, né, a questão da reabilitação cognitiva, o acompanhamento psicológico, né, terapeuta ocupacional. Então, você vai vendo, olha o tanto de pilares que a gente tem. Então... E existe, assim, essa questão de uma alimentação que piora o nosso funcionamento, a nossa cognição. Você já falou da atividade física, já eu e a Marcela, a gente estava conversando sobre isso também. Você acha que tem algum fator de alimentação que pode contribuir, né, pensando nessa questão de envelhecimento saudável? Com certeza. A gente sabe que alguns alimentos, né, eles são mais neuroinflamatórios, né? Então eles fazem mais mal para o cérebro, digamos assim. E além disso, uma má alimentação, querendo ou não, aumenta a obesidade, aumenta risco cardiovascular, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas com certeza uma alimentação adequada, balanceada, é muito importante para o tratamento. Júlia, vamos dar nome, Júlia. Vamos falar quais alimentos são neuroinflamatórios para a gente parar agora. Ela também numa
consulta médica. Não, é super importante, Ju, porque às vezes a pessoa fala, não, então. você deu o exemplo da fritura, né, Ju? Então, acho que é super importante, né? Já sair daqui sabendo que nunca mais vai comer uma coisinha que lá, quando tiver idoso, vai É que nem fazer mais a males pessoa fala ainda. assim, eu vou fazer um grelhadinho, aí põe tipo um dedo assim de azeite de oliva. Não, de oliva não, de soja, né? Então, não, um grelhadinho é tipo, você passa um papel para secar todo o azeite e tenta fazer sequinho. Então, tem alguma dica, assim, concreta de alimentação, Júlia? Olha, esse é o assunto para uma live inteira, tá? Mas de forma assim bem resumida, né? Alimentos embutidos, né? Que são alimentos aí tipo salaminho, presunto, que são muito processados, né? Então tudo que é muito processado, não são bons, né? Para o nosso cérebro, digamos assim. Obviamente também tem a questão das bebidas alcoólicas, né? O álcool, né? E alimentos com muito carboidrato, muito calóricos, né? Então, acho que falando de uma forma geral, é mais ou menos isso. Legal, legal. E Marcela, qual que é aí a sua dica pensando nessa questão da cognição, né, e a neuroinflamação? Existe alguma coisa, Covid, idoso, existe alguma coisa que a sua experiência pode contribuir? Mas antes de responder, pessoal, temos 10 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem, que não é sempre que a Júlia e a Marcela estão aqui com a gente, tá? Mas se você quiser deixar a sua pergunta na caixa de mensagem, eu vou encaminhar para elas e todas as perguntas vão ser respondidas ou a live vai ficar gravada, vai ficar no perfil e aí você pode deixar a sua pergunta no perfil também, tá? Mas vamos lá, diga, Marcela. Eu acho que a Júlia respondeu tudo nessa pergunta, porque assim, quando a gente fala de neuroinflamação, tem aí um tratamento multi, né? Então, tem que ver o que está acontecendo, do ponto de vista psicológico, a gente tem que entender aí se precisa de uma reabilitação cognitiva, se precisa de algum exercício. Então, assim, acho que o que a gente, resumindo, é uma avaliação multi, para a gente entender o que é que está acontecendo, né? Pode, essa neuroinflamação pode levar a um comprometimento cognitivo? A gente sabe que sim, né? Então a gente precisa entender qual é esse comprometimento para ir caminhando junto com esse idoso. A gente está falando só de idoso hoje, certo? Certo. Tá, então assim, na live de hoje, né, para quem ainda tá aí, não pegou o início, eu vou fazer um resumão, né? A gente começou falando sobre alguns transtornos que aumentam o risco de suicídio, né? Que no idoso seriam a depressão e a ansiedade e também os quadros demenciais. Acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre a diferença de depressão e demência. Guardem essa pergunta aí, tá? Então, mas essas três coisas, elas aumentam o risco de suicídio, mas o idoso, mesmo o idoso que não tenha nenhuma queixa, nenhum transtorno prévio, o isolamento social ou a falta de funcionalidade, de sentido na vida, nessa transição, né, de trabalho e aposentadoria, ou perda de algum ente querido, marido, enfim, também é um sinal que pode aumentar, assim, ou a depressão, ou diretamente o risco de suicídio no idoso, que é um sinal de alerta para a gente cuidar do nosso ente querido e das pessoas que estão aqui com a gente. Maria Camila, obrigada por participar. Só estou cumprimentando, mas vou falar de mais uma coisa que a gente falou, que seria o que fazer então para ajudar, né, o meu ente querido, o idoso, aquela pessoa que está envelhecendo. E aí a gente teve uma pergunta que foi um exemplo, né, dessa idosa de 94 anos e as nossas conclusões foram a escuta, né, ouvir essa pessoa, fazer companhia, ajudá-la a ressignificar, perceber o que ela ainda quer fazer, né, e não está fazendo, as suas potencialidades, estimular que ela aprenda coisas novas. Tudo isso é importante nessa nova fase da vida.
Desculpa, e também para que gere neuroplasticidade e reserva cognitiva, né? E aí, nesses minutinhos finais, né, eu acho que é uma coisa importante para as pessoas pensarem, né, o que seria a diferença, né, desse prejuízo cognitivo da depressão e do quadro demencial. E aí eu vou dar uma pergunta, um exemplo já. Desculpem. Uma amiga minha, uma grande amiga lá de Florianópolis, ela me mandou uma mensagem e falou: Julie, a minha mãe saiu de casa hoje para ir num lugar que ela vai rotineiramente e na volta ela se perdeu. Ela ficou confusa, não conseguiu mais voltar. Demorou uns 5, 10 minutos para se reorganizar e depois ela voltou. Lembrou e o caminho voltou. Ela está muito angustiada, isso nunca tinha acontecido. Quem que eu procuro? Né? E aí eu quero que vocês deem as dicas de que profissional deve ser consultado nesse caso. Se aparecer um sinal aleatório ou um sinal dos que a gente já veio falando ao longo da live, o que fazer? Quem procurar ajuda? Sabemos que tem, né, a Júlia e a Marcela aqui para ajudar vocês, mas para vocês que não moram em São Paulo, né, que profissional vocês podem procurar na sua cidade? Eu acho que uma ajuda médica, eu acho que é importante para poder entender direitinho o que está acontecendo, né? E aí acho que os médicos, né, cuja especialidade tem mais interface com os idosos, é ainda melhor. Pensando aí em neurologistas, pensando em geriatras, pensando em psicogeriatras, acho que eu procuraria algum desses três profissionais para tentar entender direitinho o que está acontecendo e aí quais são os planos e guiar assim, o tratamento. Marcela, se você quer comentar esse aspecto? Júlia, me corrija, tá? Ju, eu acho que a depressão e o Alzheimer, quando a gente fala de uma perda cognitiva, quando a gente fala de um comprometimento cognitivo, eles se assemelham muito, né? Mas se tiver uma perda cognitiva que dá para ver no exame de imagem também, né, Júlia? Dependendo de como a pessoa tiver, então a gente já tem aí um exame de imagem que a gente consegue ver de fato se é uma depressão ou não. Mas a avaliação neuropsicológica vai procurar um médico, né? Vai procurar um neuro, vai procurar um psiquiatra, provavelmente ele vai encaminhar para uma avaliação neuropsicológica para a gente, de fato, entender esse déficit cognitivo da pessoa, entender essas alterações para a gente definir o que está acontecendo. Equipe multi de novo, então, né? a dica é: procurem um neurologista, né? Procurem um psicogeriatra e, se necessário, façam uma boa avaliação neuropsicológica para entender, né, essas queixas de funcionamento e tentar diferenciar de um quadro mais da depressão ou de um quadro de Alzheimer. Vocês duas me corrijam se eu estiver errada, mas uma coisa que eu penso, né, é que talvez na depressão a queixa cognitiva ela acontece, mas ela não vai progredindo ao longo do tempo. E nos quadros demenciais, a gente vê que a queixa vai progredindo. Então, acho que isso é uma dica também, né? Se você tem uma pessoa que tem, sei lá, uma queixa de atenção, de memória, e aí a gente sabe, né? A Júlia já explicou que a depressão no idoso, ela não é uma depressão, não tem as características tão típicas da depressão do adulto, então às vezes vai ter mais irritabilidade e menos a questão do humor embotado, da melancolia, mas ele está esquecido, ele está com um déficit atencional, ele está com queixas funcionais, muito irritado, talvez isso seja a depressão no idoso, e aí é só ao longo do tempo, ou com exames de imagem, com coisas assim, que a gente vai entender se isso pode evoluir para um quadro demencial ou não. É isso? Isso, e a gente tem ferramentas hoje, Ju, que a gente consegue ver isso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma escala que a gente usa especificamente na avaliação de idoso,
que a gente compara como o idoso está agora com 10 anos atrás. Então, assim, há 10 anos atrás você tinha esta habilidade, você tinha facilidade com datas de aniversário, com o nome das pessoas, com o rosto das pessoas, e não é só o idoso que responde, porque às vezes ele não percebe, né? Tem uma perguntinha que em uma das Uma escalas dica importante aí com acompanhante, né? você acha a sua memória pior do que das outras pessoas? Eles respondem que não, a maioria responde que não, né? Então, assim, o idoso responde também, mas tem outras pessoas que também respondem essa mesma escala. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas para a gente conseguir entender e se é uma depressão ou se é um comprometimento cognitivo. Sim. E eu acho que a fala de vocês foram perfeitas, né? Tá travando um pouquinho, Júlia. Caiu de novo. Lembrar que, né, as demências, elas são neurodegenerativas, né? Então, os sintomas, eles caminham piorando ao longo do tempo, né? Então, isso acontece com sintomas cognitivos. Então, a gente fala que é um início e ela vai caminhando, né? A depressão ela é um pouco mais aguda, né? Entendi. Júlia, deu uma cortadinha, eu acho que esse tema é importante só para a gente finalizar, e tem uma pergunta da Maristela. Quem que é mais aguda, a depressão ou a demência? Acho que congelou a Júlia. Voltei? Júlia, você tá aí ainda? Deu uma congeladinha. Não tô te ouvindo, Júlia. Não te ouvi. Se você quiser escrever na mensagem de texto, porque agora você ficou muda. Aí eu tô vendo você mexer a boca, mas a gente não consegue te ouvir. Enquanto ela reconecta, Ju, a Maris perguntou assim lá no chat, essa escala é de uso restrito? Maris, eu tenho quase certeza que não. É uma escala que chama IQ Code, IQ Code, que acho que você acha na internet, mas depois tem uma continha que tem que fazer e tem uma explicação também. Eu sempre uso com idoso. Quer dizer, precisa de um treinamento, né, Marcela, para aplicar a escala, né? Sair aplicando por assim, aí, Ju, né? O que é importante, né? Essa escala vai me dizer alguma coisa? Não, ela vai compor uma avaliação neuropsicológica, onde tem ferramentas restritas ou não, e tem um olhar clínico, né? Que é super importante. Mas se você quiser ter acesso, Maris, você manda uma mensagem lá para a Julie, para Nicole, que a gente responde, a gente manda a tabela para você. Não sei se a Maris é da área também. Eu não sei, mas a live, Maristela Álvares, né? A live ela vai ficar gravada e vai ficar no nosso link do Julie Neurofeedback. E aí, se vocês tiverem alguma outra dúvida, incluindo essa da Maristela, escrevam lá nas mensagens, que daí ajuda a gente a lembrar do que tem que responder para vocês. E aí a gente responde todas as perguntas lá no nosso perfil. O pessoal já está no nosso horário, né? Ju, Marcelo, rapidinho, antes de terminar, tá virando nacional e internacional nossas lives, né? Então eu queria aproveitar que entrou a Nelly aí de Manaus, entrou a Roberta de Pernambuco, que eu sei que elas têm aí um olhar e um cuidado lindo com os idosos que estão perto delas, e entrou o pessoal da SAS Traduz também, que legal. Super legal, muito obrigada pela presença aí de todos, né? Nossa, é muito bom quando a gente vai chegando em profissionais, em colegas, em pessoas, né, do nosso contato.
Bem, o objetivo era esse, era trazer um pouco de informação para vocês. E aí a Maristela respondeu que é psicopedagoga, né? E vai começar a trabalhar com idosos. É muito importante a questão da psicopedagogia no idoso. A gente até usa um instrumento muito bacana, que a gente usa muito. A gente fez uma live sobre a utilização desse instrumento em crianças, né? Mas que é o PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental. E aqui chega idoso com queixa cognitiva, a gente fala, olha, o melhor instrumento de reabilitação é sério. O que a gente vê hoje, né, é aplicar o PEI. A Marcela é a nossa psicopei. Né, Marcela? A Maristela falou aí que é psicopedagoga, pedagoga, ó, PEI. A gente adora o PEI. E o PEI pode ser aplicado por pedagogo também, psicopedagogo, mas também um treinamento específico. Bem, Júlia, a gente estava aguardando você voltar para a gente se despedir. Foi um prazer enorme ter você aqui. Pessoal, a Júlia, ela atende em consultório particular, ela atende lá na clínica Neurosono. Se vocês ficaram com alguma dúvida, quiserem mandar uma mensagem, a gente passa o recado para ela, ela entra em contato com vocês. É uma profissional maravilhosa, né? Não é à toa que a gente convidou ela para estar aqui hoje. E a gente também, aqui na clínica, estamos abertos para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Podem entrar em contato com a gente, tá bom? Acho que tem alguma última pergunta. Marcela é uma querida. A Marcela é uma fofa. Não largo dela. Tá bom, pessoal? Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. Júlia, prazer, viu? Júlia? Pessoal, obrigada aí. Prazer é meu, obrigada aí. Uma honra estar dividindo esse momento com vocês. É sempre bom. Desculpa aí pela internet, realmente está caindo aqui, mas da próxima vez, vai acontecer a próxima vez, eu vou melhorar. Não, fica tranquila, acontece. Teve uma vez que, nossa, eu tive até que trocar de celular, eu troquei de sala, a internet não funcionava. Mas no final, dá tudo certo e foi ótimo. Obrigada, pessoal. Um beijão. Tchau. Mas se não conseguir tirar alguma dúvida... Tá, mas se eu não conseguir tirar nenhuma dúvida, fio da Neurosono, que eu respondo lá com o maior carinho. Então, tá bom, pessoal. Um beijo, gente. Obrigada, um beijo. Beijo pra todo mundo. Tchau, Josi. Tchau, pessoal. Tchau.